Olá, boa tarde. Hoje é dia 28 de abril de 2021. Eu sou Ana Paula Goulart. Vou conduzir aqui essa edição do Preserva-me Live, que é um evento mensal promovido pela Memória da Eletricidade para discutir questões relativas à memória, patrimônio, preservação. Hoje a gente vai falar especificamente sobre a preservação e conservação de documentos históricos com ionização gama. Para isso a gente está recebendo aqui a Maria Luísa Nagai, que é historiadora, especialista em conservação, e doutoranda em tecnologia nuclear na Universidade de São Paulo, na USP. Então, boa tarde, Maria Luísa, muito obrigada por você ter aceitado o convite da Memória da Eletricidade para conversar com a gente aqui hoje, nesse tema que é tão interessante aqui. Estou muito ansiosa para ouvir você falar, eu acho que muitos de nós. Então, muito obrigada, boa tarde. Obrigada, Ana Paula, boa tarde. Agradeço o convite de vocês, da Memória da Eletricidade. É um prazer poder conversar aqui nessa live hoje um pouco sobre a ionização gama e também sobre a minha pesquisa. Ótimo. Então, vamos começar pedindo para você se apresentar, falar um pouquinho sobre a sua formação, sobre a sua trajetória profissional. Você é historiadora e agora faz doutorado em tecnologia nuclear. Conta um pouquinho para a gente aí dessa sua trajetória. Legal. Bom, então, Ana Paula, eu me formei em História, pela Universidade de São Paulo, e já na época da graduação eu comecei a fazer estágios em arquivos institucionais, tanto públicos quanto privados. E aí, depois que eu me formei, eu fui trabalhar no Instituto Geológico do Estado de São Paulo, e lá eu cuidava da documentação da extinta Comissão Geográfica e Geológica do Estado de São Paulo. E foi a partir daí que eu comecei a me aprofundar nessas questões de preservação e de conservação. Aí, em 2013, eu comecei a trabalhar na Universidade de São Paulo, já com conservação e restauro de livros e documentos. Eu fui fazer o meu mestrado no Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, que é o IPEN, com o uso da radiação ionizante para a preservação de filmes fotográficos e cinematográficos. Atualmente eu trabalho na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, no Departamento de História, e eu continuo no IPEN, mas agora no doutorado, nesse mesmo tema da radiação ionizante, mas agora com os negativos fotográficos de vidro. Então, acho que muitos profissionais, muitos deles que trabalham atuantes em museus, bibliotecas, arquivos, a técnica de conservação com uso de raios gama ainda é desconhecida. Então, eu queria pedir para você explicar um pouquinho mais para a gente sobre esse processo, quais são os benefícios que o uso da irradiação traz para o tratamento de documentos. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente, pensando em pessoas como eu que não conhecem, não entendem nada, como que você pode explicar para a gente sobre esse processo? Tá bom, Ana Paula. Bom, então, os raios gama, eles são um tipo de radiação eletromagnética. Então, se a gente for lembrar do espectro eletromagnético, que seria como uma escala das radiações, você tem ali no início dessa escala, por exemplo, as ondas de rádio, tá? E aí, conforme você vai aumentando a frequência dessas radiações, você passa a ter o micro-ondas, depois a radiação infravermelha, a radiação da luz visível, e aí você tem a radiação ultravioleta, e a partir daí você começa a ter essas radiações mais energéticas, tá? Que elas têm uma intensidade maior, que é o que a gente chama de radiações ionizantes, que são tanto os raios X quanto os raios gama. Então, os raios gama, eles estão nessa ponta desse espectro eletromagnético, tá? Então, eles são os mais energéticos. E aí, essas radiações, elas são chamadas de ionizantes porque elas têm essa propriedade de arrancar, de remover os elétrons dos átomos.
tá? Então, esse efeito de remoção dos elétrons é que vai aí promover modificações nos materiais e também vai interagir ali através de efeitos diretos e indiretos na estrutura de DNAs de organismos vivos, como é o caso, por exemplo, dos insetos e fungos que afetam os nossos acervos, né? Então, nesse caso, a radiação ionizante ela vai impedir que esses insetos e fungos eles se reproduzam e aí vai causar a morte deles e aí, consequentemente, a descontaminação desse material. E a radiação ionizante com raios gama era muito interessante porque ela é um processo todo limpo, então ele não vai gerar nenhum resíduo tóxico, nem à saúde humana e nem ao meio ambiente, tá? Os raios gama eles têm um alto poder de penetração, então isso garante que você trate todo o material ali por completo, você consegue atingir todos os estágios do ciclo de vida dos insetos, por exemplo, então desde a fase ovo até a fase adulta, e você também consegue eliminar tanto os fungos quanto os esporos, porque os esporos são a forma mais resistente dos fungos, tá? E é uma técnica que ela não requer quarentena, então assim que o processo acaba, você pode manusear o material tranquilamente, e você tem essa vantagem também de poder tratar grandes quantidades de material ao mesmo tempo, tá? Porque eles são todos colocados ali, as caixas dentro de uma câmara do irradiador, então são todos tratados ao mesmo tempo, e você também pode tratar materiais de formatos diversos também, como as obras de arte, né? Esculturas, pinturas e os móveis também. Então, essa seria mais uma alternativa aí de descontaminação dos acervos históricos. Então, é essencialmente uma técnica de desinfecção e desinfestação de documentos, não é isso? Isso, ela vai eliminar, então, a ação dos agentes biológicos nos acervos, né? Porque a gente sabe que os acervos, eles têm esse desafio aí da preservação, principalmente pela questão de você armazenar essa documentação nos parâmetros adequados, então, com controle de temperatura e umidade. A gente sabe que é um desafio para as instituições, então, manter essas condições ideais, né? E quando você não consegue manter, você corre o risco aí de ter o ataque desses agentes biológicos. E porque quando acontece esse tipo de ataque biológico, eles se desenvolvem de uma forma muito rápida nos acervos. Então, você tem que tomar realmente medidas imediatas, tá? De combate desses insetos e fungos, porque senão eles acabam ali contaminando todos os materiais dentro do acervo. Então, por isso que é importante a gente ter sempre esse contato, esse conhecimento de novas tecnologias para tratamentos de descontaminação. E, Maria Luísa, você estava falando que essa técnica pode ser utilizada desde objetos museológicos, né? Uma escultura, por exemplo, uma pintura e documentos textuais também, papel, ele pode ser usado em todo tipo de material de acervos. Sim. Material de acervos, eles podem ser todos tratados por essa técnica, tá? De ionização gama. E assim, aí só teria que ter o cuidado, por exemplo, se o material tiver, por exemplo, vidro, tá? Se tiver madrepérola também, marfim e também material assim de origem, por exemplo, óssea. Aí você tem que sempre informar isso, tá? Antes de proceder à irradiação, porque como eu comentei que a radiação ela também provoca efeitos nos materiais, então essas seriam as únicas ressalvas, tá? Que teria que tomar um cuidado. E também é importante sempre registrar, né? Então, se o seu acervo foi irradiado, qual foi a dose que esse acervo recebeu, porque a radiação, ela tem um efeito cumulativo, tá? Nos materiais. Então, da mesma forma que a radiação luminosa, ela vai ter um efeito cumulativo na nossa pele, que a nossa pele ela vai envelhecendo, né? Conforme ela vai sendo mais exposta à radiação luminosa,
ela envelhece. Então, a mesma coisa acontece quando o material é submetido à radiação ionizante. Então, ele vai ter um efeito cumulativo. Então, é sempre importante você ter esse comprometimento, tá, da instituição e do conservador, de que esses materiais que vão ser tratados com a ionização gama, por exemplo, eles não sejam contaminados novamente. Então, eles têm que voltar para um ambiente que você tenha todo esse controle de temperatura e umidade, tá? Para garantir que não tenha uma nova infestação, tá? Uma nova contaminação de fungos, porque se você precisar de um novo tratamento com ionização gama, a dose ela vai se acumular, tá? Não tem problema fazer mais de uma vez, mas é preciso ter essa ciência de que a dose ela é cumulativa. Então, tem que verificar muito bem essa questão do estado de conservação dos materiais, se são materiais muito frágeis, e isso tudo tem que ser registrado e documentado. Porque a submissão a mais de uma vez à irradiação pode comprometer a integridade do material, isso? Vai ter esse efeito ali na estrutura do material, né? É claro que a dose que ela é aplicada, ela garante uma segurança que ela vai eliminar ali o seu inseto ou fungo e não vai causar alterações na estrutura do material, tá? Mas se isso ficar se repetindo, então se a dose for se repetindo, ela vai começar a afetar a estrutura desse material. Então tem que ter essa consciência também, né? Que essas são as implicações, porque todo tratamento de descontaminação, ele tem os seus prós e contras, né? Então, a gente tem que analisar também quais são as vantagens também, e também ter ciência de todas essas implicações também, né? Então, cada caso de tratamento, ele tem que ser avaliado ali para verificar qual seria a melhor alternativa. Tá bom? Mas a vantagem é que a ionização gama ela vai agir em todas as espécies de insetos e fungos e vai garantir realmente uma descontaminação total desse acervo. Existem tipos de materiais que são mais propensos a esse uso dessa técnica do que outros? Mais recomendáveis? No IPEM tem sido muito tratado a documentação em papel, realmente de arquivos, e porque tem essa questão também do armazenamento, então é muito tratado papel, então já são diversos estudos aí na literatura sobre os efeitos da radiação ionizante no papel, então as doses elas são bem determinadas para esses tipos de materiais, e também no caso de objetos de madeira, tá? Porque os objetos de madeira são muito afetados por insetos, né? Cupins e brocas. Então, é um tipo de material que é comumente tratado e também muito bem estudado, tá? Então, basicamente, materiais, assim, de base celulósica, que a gente fala, né? Que vem da celulose, papel e madeira. Maria Luísa, na sua dissertação, né, de mestrado, você estudou sobre a dose ideal de realização a ser utilizada justamente, né, no tratamento documental, com foco em filmes fotográficos e cinematográficos, não é isso? Queria pedir para você falar um pouquinho como você desenvolveu essa pesquisa, se você contou com auxílio de outros profissionais, enfim, no desenvolvimento do seu trabalho, como é que... Fala um pouquinho da sua pesquisa no mestrado. Legal, né, Paula? Bom, a pesquisa, ela surgiu da necessidade de estabelecer se a dose que é aplicada no papel, se elas também seria ideal no caso de filmes fotográficos e cinematográficos, né? Porque eles têm uma base diferente do papel, eles têm uma base plástica, né? Eles são filmes flexíveis. Então, a ideia da pesquisa surgiu dessa lacuna. E aí toda a pesquisa ela foi desenvolvida no IPEM, tá? No Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares. Aí nós selecionamos amostras de filmes dos acervos das bibliotecas da USP. Então foram selecionados filmes que estavam ali para descarte, filmes flexíveis. Aí esses filmes, eles foram submetidos à análise de caracterização. Então, nós identificamos que todas as amostras de filmes,
elas tinham como base o acetato de celulose, tá? Aí, a partir daí, essas amostras, elas foram, então, submetidas à irradiação, em diferentes doses, tá? Desde doses baixas até doses mais altas, porque aí o objetivo seria verificar qual que era o efeito da radiação ionizante na integridade desses filmes. E aí, a partir daí, determinar se aquela dose que é usada em papel, se ela seria adequada para descontaminar esses filmes e não causar nenhum efeito ali de degradação adicional do filme, né, de acetato de celulose. E aí a gente verificou que podem ser utilizadas as mesmas doses do papel nesses tipos de filme de acetato de celulose, tá? Que fica entre uma dose entre 6 e 10 quilogramas, para eliminar a contaminação de fungos, tá? Porque os filmes, eles são mais afetados por fungos, eles não têm problema com contaminação de insetos, como é o caso do papel, né? Então, os filmes, eles acabam sendo afetados somente pelos fungos. E aí, além disso, esse tipo de filme de acetato de celulose, que a gente encontra muito em acervo histórico, ele tem uma degradação característica chamada de síndrome do vinagre, tá? Ela tem esse nome porque quando esse tipo de filme ele se degrada, ele começa a exalar um cheiro forte de vinagre, sabe? E isso ele acaba comprometendo toda essa base que ele tem, essa base plástica. E aí, conforme essa degradação vai se avançando, essa base ela vai se desfazendo, sabe? E aí você chega até a ter um comprometimento da imagem, chega a perder a imagem do seu filme. Então, a ideia da pesquisa foi também verificar se a radiação ionizante, como a gente viu que ela tem um efeito ali de modificação dos materiais, se ela poderia ali promover algum benefício para esse tipo de degradação, tá? Da síndrome do vinagre. E aí a pesquisa verificou que com doses mais altas, a gente consegue sim, com a radiação ionizante, promover um aumento da resistência desses filmes afetados pela síndrome do vinagre, tá? Com doses mais altas aí de radiação. Então, foi basicamente essa a pesquisa. E aí ela contou com auxílio, né, da orientação do professor Pablo Vasques, que ele é o coordenador do irradiador, da instalação, e também contou também com o auxílio de toda a equipe que trabalha lá no irradiador, porque só os técnicos que trabalham lá que eles podem manusear o equipamento, né? E também contou com o auxílio dos pesquisadores que atuam com cada técnica analítica, dessas análises que a gente teve que fazer dos efeitos da radiação com os filmes. Mas você ficou satisfeita com o resultado, né? O resultado foi interessante, né? Foi interessante, né? Porque assim, a gente tinha uma insegurança se os filmes poderiam ser tratados com a mesma dose, se não haveria nenhum efeito. Então, a gente já ficou mais seguro, porque a gente já estabeleceu qual é o intervalo de dose para tratamento. E também foi muito feliz essa constatação, né? De que a gente pode aumentar a resistência desses filmes afetados aí pela síndrome do vinagre, para que a gente não tenha aí a perda da informação e da imagem. Maria Luísa, quando a gente fala em radiação, de uma forma geral, há um certo receio por parte das pessoas, assim, né? Eu queria te perguntar, existe riscos, né? Você falou da questão do papel, da acumulação, mas para o profissional que trabalha ou que trabalha no acervo e que vai manusear esses documentos depois, existe algum risco no uso dessa técnica? Bom, esse receio que as pessoas têm quando a gente fala em radiação vem principalmente desses episódios históricos, né? Que a gente teve, por exemplo, com a bomba atômica, com esses acidentes em reatores nucleares, né? Como foi o caso de Chernobyl, aquele acidente com o Césio 137 em Goiânia, e mais recentemente a usina de Fukushima, né, com o tsunami que ela foi afetada. Então, o receio vem principalmente desses fatos. Mas, em todos esses casos, o que acontece é que a gente fala de radiação de nêutrons,
tá? Então, por isso que existe esse risco, porque os nêutrons, eles vão interagir ativando o núcleo dos elementos, dos materiais, né? Então, por isso que tem esse receio. Mas, no caso dos raios gama, não, tá? Então, os raios gama, como a gente viu, eles vão interagir ali com os elétrons dos átomos. Então, eles não ativam os núcleos dos elementos. Então, eles não deixam os materiais radioativos, tá? A radiação com os raios gama. Então, o material que é tratado, ele não fica radioativo. Então, ele é totalmente seguro, tá? Para o manuseio, não vai oferecer nenhum risco para o conservador e nem para o meio ambiente, porque a gente viu que ele não vai gerar nenhum resíduo tóxico. E é um processo limpo, tá? E ele é feito totalmente em segurança dentro das instalações, porque aí ele é feito numa instalação construída só para esse tipo de aplicação. Então, é uma instalação totalmente segura, que conta com manutenção, toda essa parte de segurança radiológica, e isso aí vai garantir uma segurança tanto para o conservador, né, quanto para quem também trabalha ali com a instalação. Então, o uso da ionização gama, ela é totalmente segura e ela está aí presente, inclusive, no nosso dia a dia, tá? Como é que ela está presente no nosso dia a dia aí? Que outras aplicações os raios gamas têm no nosso cotidiano? Bom, os raios gama, ele tem essa propriedade de esterilização, tá? Então, muitos produtos, eles são esterilizados por essa tecnologia, tá? Então, hoje em dia, como, por exemplo, os produtos médicos descartáveis, as embalagens de cosméticos, embalagens também de alimentos, todos eles são irradiados com os raios gama. Também acontece isso com os tecidos, tá? Biológicos, no caso de transplantes. Então, todos esses tecidos, eles são irradiados, tá? Para diminuir essa carga bacteriana. E também, esse ramo da alimentação, ele também é muito beneficiado pelo uso da ionização gama, porque a radiação ionizante, ela vai, por exemplo, inibir o brotamento de alguns legumes. Então, isso vai favorecer ali o tempo de validade, enfim, dos alimentos, e que é o que a gente chama de extensão de tempo de prateleira. Então, você aumenta o tempo de validade dos alimentos sem precisar adicionar conservantes, tá? Nos alimentos, por exemplo, né? Então, a gente tem exemplos aí de especiarias, e esses temperos, eles são todos irradiados, tá? Para durar mais. E aí também, como eu falei dessa questão da modificação de materiais, então a radiação ionizante, ela também é utilizada para aumentar a resistência, por exemplo, desses fios e cabos de alta tensão, tá? Que é usado na rede de eletricidade. Então, a radiação ionizante, ela aumenta a resistência desses cabos. É também utilizada, por exemplo, para vulcanizar borrachas, tá? E ela também tem uma outra aplicação, que é a de alteração de cores de pedras preciosas, tá? Então, você tem uma pedra preciosa, você quer modificar a cor, a radiação ionizante, ela tem essa propriedade também. Então, esses são alguns exemplos dessa tecnologia que é presente aí no nosso dia a dia também. Quantas coisas, né? Foram muitos exemplos, coisas que eu não imaginava, por exemplo. Sim. Muito bom. Maria Luísa, mas ainda nesse campo desse imaginário sobre o risco em relação à radiação, há resistência por parte dos profissionais nas áreas de conservação, preservação de documentos em relação ao uso dessas técnicas? Como que é a aceitação dessa técnica especificamente na área de preservação de acervos? Bom, a resistência vem daquilo, né, que você comentou, do receio da radiação, mas como a gente viu, os raios gama, eles têm a sua aplicação de uso bem seguro, e para você ter uma ideia, desde a década de 60, muitos objetos aí de acervos e do patrimônio cultural, eles são irradiados na Europa, tá? Então, é uma tecnologia, assim, de um uso antigo, né? E aqui no Brasil ela começou mais
a partir de 2010, né, o seu uso e tudo mais. Então, ela é meio que uma novidade aqui no Brasil. E ela tem sido bem aceita, sabe, Ana Paula, porque ela tem essa vantagem de poder eliminar os insetos e os fungos em todas essas fases aí do ciclo de vida deles, e também tem essa vantagem de você poder tratar materiais em grandes quantidades. Então, por exemplo, se você tem algum acidente no seu acervo com água, ou se o seu acervo passou por alguma enchente, então você precisa de medidas emergenciais, né? E aí, nesse caso, a técnica de ionização gama ela é super útil, porque aí você consegue tratar os materiais, né, com uma rapidez, e por isso que ela acaba sendo bem aceita, porque a gente sabe que uma vez que esses acervos eles ficam molhados, a questão de você aparecer os fungos e eles se desenvolverem é muito rápido, né? Em questão de 24 horas você já tem o seu acervo todo tomado por fungos. Então, a ionização gama ela tem sido bem aceita também, principalmente nesses casos, tá? De, de acidentes e tratamentos em massa também. Você podia descrever para a gente, Maria Luísa, os equipamentos que são utilizados nas técnicas de conservação? Falar um pouquinho sobre isso, sobre essa estrutura que é necessária para a aplicação da técnica? Legal, é importante mesmo, né, para a gente ter uma noção de como é que aplicado, como é que funciona. Eu acho que a gente tem até umas fotos para ilustrar e a gente acho que vai dar uma olhadinha aí com o Arthur, né? Vamos colocar as fotos então, para a gente legal. ter uma ilustração assim, né? Conseguir visualizar isso, melhor o processo. Né, de como é que é. Então, como vocês podem ver aí pela foto, é uma instalação aí de porte industrial, né? Então, esse aqui é o irradiador do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, tá? Que fica ali em São Paulo. Então, você vê, tem um galpão, onde esse irradiador ele foi construído, tá? E ele tem esse nome de irradiador multipropósito de cobalto 60, tá? Multipropósito justamente porque ele vai ter várias finalidades, tá? Como a gente viu, porque aí ele vai tratar tanto desses produtos médicos descartáveis, vai tratar esses tecidos humanos, né? Vai tratar essa parte aí dos alimentos e também os objetos de acervos, tá? Por isso que ele tem esse nome multipropósito. E o cobalto 60, ele é a fonte dos raios gama, tá? O cobalto 60 ele é produzido de forma artificial em reatores nucleares e é ele que vai produzir aí os raios gama dentro dessa câmara, tá? De radiação. Aí na próxima foto a gente vai ter uma planta, tá? O desenho de uma planta do irradiador para a gente ver como que ele funciona. Então, essas fontes de cobalto 60, elas ficam armazenadas dentro de uma piscina, que ela é subterrânea, como vocês podem ver. Então, é uma piscina com 7 metros de profundidade, tá? E aí as fontes, elas ficam armazenadas no fundo da piscina com água deionizada. Então, essa água, ela é constantemente filtrada, tá? E a água, ela tem a função aí de fazer a blindagem dessa radiação, tá? Então, enquanto as fontes elas estão ali submersas na piscina, você não tem risco nenhum de vazar. Filtrada, tá? E aí, na parte de cima, você vai ter toda essa estrutura da câmara de radiação. Então, essa câmara de radiação ela é construída com uma parede de concreto de aproximadamente 2 metros. Ela tem a função aí de fazer... Porque o concreto ele vai fazer a blindagem de toda essa radiação ali dentro da câmara, tá? E a porta do irradiador, ela também é feita de concreto e ela vai ter essa espessura de até 3 metros, tá?
que é justamente também para ajudar nessa blindagem, tá bom? Aí, na próxima foto, a gente tem a imagem, tá, das fontes ali dentro da piscina, tá? Então, tem o rack com essas fontes de cobalto azul, que a gente vê ali iluminadas de azul, tá? Porque é um efeito ali da radiação, tá? Das partículas que saem ali do cobalto 60, elas produzem essa luz azul quando elas estão dentro da água, tá? Então, a gente pode ver as fontes ali dentro da água. Aí, ali no desenho, a gente vê que essas fontes, elas estão lá no fundo da piscina, e aí, quando os materiais eles já estão ali dentro da câmara de radiação, e essa câmara ela é fechada, aí você vai, então, içar essas fontes, né? Então, essas fontes elas vão sair da piscina, e aí elas vão emitir todos os raios gama no material que vai ser tratado. Isso tudo é feito com muita segurança, porque a gente viu que tem toda essa blindagem, tá? De concreto e de aço. E aí essas fontes elas ficam ali um determinado tempo, de acordo com a dose que você vai utilizar para o tratamento, e assim que acaba de ser aplicada a dose, essas fontes elas vão voltar ali para o fundo da piscina, tá bom? E aí, na próxima foto, a gente pode ver um exemplo dos materiais, como é que eles chegam, tá? Na instalação do irradiador. Então, a instituição, ela descarrega ali os materiais, então a gente até vê essas caixas de formatos variados, tá? E aí, na próxima foto, a gente consegue ver ali essas caixas sendo colocadas dentro da câmara, tá? De radiação. Então, elas vão sendo colocadas ali embaladas. Então, é uma vantagem porque, assim, os materiais, eles são tratados dentro das caixas. Então, não é necessário você acessar o conteúdo das caixas, tá? E aí, eles são tratados. E aí, na próxima foto, a gente pode ver todos os materiais ali já dentro da câmara de radiação, tá? E o técnico, ele vai começar a fechar essa porta, que tem 3 metros de diâmetro, tá? E essa porta, ela tem até 120 toneladas, tá? Que é justamente para garantir essa blindagem aí da radiação. E aí, na próxima foto, a gente já consegue visualizar ali ao lado da câmara, tem essa sala de controle, tá? Então, essa sala de controle que o técnico, ele vai acompanhar ali, então, a suspensão dessas fontes, e ele que vai ativar ali e controlar todo o tempo, tá? De radiação e a dose. Então, ele consegue controlar isso por esse painel que a gente vê com vários botões. Então, é por ali que ele controla ali todo o funcionamento da câmara da irradiação, tá? E aí, na próxima foto, a gente consegue ver aí que os materiais ali antes de serem tratados. Então, a câmara de radiação, ela trata aí várias caixas aí ao mesmo tempo, tá? Então, esses são documentos sendo aguardados ali para serem irradiados. Então, é uma instalação bem grande, né? Pelo que a gente pode ver aí pelas fotos. E o IPEM, ele é um órgão federal, né? Então, ele construiu esse radiador no ano de 2004, e a gente pode ver que é uma instalação bem complexa, né? Então, envolve vários profissionais, tá? Na sua construção. Então, desde engenheiros, químicos, físicos, as pessoas que são especializadas em proteção radiológica. Então, tem toda uma equipe, assim, multidisciplinar, né? Envolvida tanto na construção quanto na manutenção, tá? Então, tem toda uma supervisão constante dessa instalação feita por todos esses profissionais, né? E a instalação, ela tem que ter uma licença, que é da Comissão Nacional de Energia Nuclear, então precisa de
de todo esse licenciamento para poder funcionar, tá? E a gente pode passar para a próxima foto, tá? Para a gente ter, então, essa visão de como que as caixas ficam armazenadas, então, dentro da câmara, né? Então, a gente vê que a gente pode colocar ali várias caixas empilhadas e para elas serem tratadas ali ao mesmo tempo. E aí, na próxima foto, a gente vai ter um exemplo, por exemplo, de telas de pintura. Então, objetos de grande formato, eles também vão entrar ali pela câmara e eles vão poder ser tratados, né? Como a gente vê aí. E na próxima imagem, a gente também vai ter os exemplos de materiais que foram tratados nessa câmara de radiação. Então, esculturas em madeira, tá? Esses móveis também em madeira, telas aí de pintura, então livros de coleções de obras raras. Aí na próxima imagem, a gente também vai ver outros exemplos, como materiais aí fotográficos e cinematográficos. Aí também teve o caso, por exemplo, do tratamento com os raios gama de múmias, tá? Essa aqui é a múmia do Ramsés II, e fósseis também pré-históricos, como foi o caso desse mamute, tá? Então, esses dois exemplos, eles foram de radiações que aconteceram lá na Europa, tá? E na próxima imagem, a gente pode ver aí, então, que a radiação ionizante, ela é muito útil nesses casos que a gente já comentou de acidentes e de desastres, né? Como acontece com os casos de enchentes, né? Então, essas fotos são da enchente que teve em São Luís do Paraitinga, que é uma cidade aqui em São Paulo, e que toda a cidade ela foi atingida pela enchente, né? E o arquivo histórico, inclusive, da cidade foi todo ali submerso, e eles foram depois todos tratados ali no IPEM, dentro dessa câmara de radiação, tá? E aí, na próxima imagem também, a gente tem um exemplo, por exemplo, de quando você tem infestações ou infecções aí por fungos em massa, tá? Então, é até um risco, né, para a pessoa, para o conservador manusear todo esse material que é contaminado por fungos. Então, a radiação ionizante também é útil, porque ela vai tratar todos esses materiais ao mesmo tempo, vai garantir que esses fungos eles sejam mortos e eliminados, e aí depois o conservador ele vai poder manusear todos esses documentos e livros com segurança, sem risco para a sua saúde, tá? E aí, no último slide, a gente tem aqui todas as informações das instalações, tá? Do irradiador multipropósito de cobalto 60, lá do IPEM. Então, tem aí, o IPEM, ele fica dentro da cidade universitária, né? Que fica no campus da Universidade de São Paulo. E aí tem os contatos aí, o coordenador, o professor Pablo Vasques, e tem o e-mail e o telefone para vocês entrarem em contato. Então, isso é só para a gente ter uma ideia, né, Ana Paula, de como é que funciona, então, uma instalação do irradiador com os raios gama. Maria Luísa, além do IFEM, lá na USP, tem alguma outra instituição que tem essa mesma estrutura aqui no Brasil? Aqui no Brasil, a gente tem, além do IPEM, a gente tem o CDTN também em Belo Horizonte, tá? Que também é um órgão federal. Lá eles também têm um irradiador. Então, no Brasil, a gente tem, por enquanto, em São Paulo e em Belo Horizonte. Tá? E aí, embora a gente tenha poucas instalações no Brasil, mas como no caso do IPEM, por ela ser uma instituição pública, tá, do governo federal, ela trabalha muito com parcerias, então ela atende instituições também públicas, tá, sem custo adicional, por essa forma de parcerias.
Então, vai ter, embora tenha essa questão da logística, né, de ter que transportar até a cidade, mas aí tem essa vantagem também, né, de poder tratar ali sem o custo desse processo, por meio de parcerias entre instituições públicas. Mas instituições privadas também? As instituições privadas aí entram em contato, né, que aí vai ser também avaliada a possibilidade, sim, porque tem essa questão da parceria, que também é benéfica, né, para o IPEM, para essa questão aí de divulgação e do uso também desse radiador, né, porque a gente viu que ele tem toda essa estrutura que para sua instalação, então ele também tem que ter o seu uso também justificado, tá bom? É uma estrutura, né, grande, né, na verdade, uma estrutura, né, sofisticada para manter. A aplicação dessas técnicas, ela tem um custo alto? Ele vai ter o custo ali de manutenção, porque a gente viu que tem as fontes de cobalto 60, né, por exemplo, e essas fontes, elas têm um tempo também, né, então com o tempo elas vão diminuindo, e aí tem um processo ali de compra, de renovação das fontes, então tem um custo, assim, de manutenção, né, também de toda essa parte aí que a gente viu da piscina, do deionizador, e da questão aí da segurança radiológica, porque a gente viu que ela está em funcionamento 24 horas por dia, né? Porque são fontes ali que estão emitindo radiação sem parar. Então, tem todo esse custo e esse know-how também, né, do IPEM, porque é um irradiador que ele foi todo construído aqui no Brasil, né? Então, tem toda essa questão do conhecimento, tanto que lá no IPEM eles fazem muitos treinamentos, sabe, assim, para os países de fora, sabe, para quem quiser fazer alguma instalação de irradiador, o IPEM ele tem esse papel também, sabe, de formar profissionais e de fornecer todo esse conhecimento, né, para outros países também das instalações. Então, você estava falando de uma equipe multidisciplinar até, né? E eu ia te perguntar que habilidades, que conhecimentos são necessários para os profissionais que trabalham aí com a técnica. Lá no irradiador, bom, basicamente são pessoas que trabalham ali com física nuclear, então tem que ter conhecimento desses processos, né, da radiação, aí tem que ter processos também aí de proteção também radiológica, porque aí tem todos aqueles parâmetros para se garantir a segurança numa instalação, né, por exemplo. Então tem que também ter esse conhecimento específico, tá? E todos os técnicos que também atuam ali operando essa câmara de radiação, então ele também tem que ter esse conhecimento, né? De como operar o irradiador. Então, é bem específico esse tipo de profissional que vai atuar nesse tipo de instalação. Você estava mostrando, né, falando que né, os documentos podem ir nas suas próprias caixas até, né? Tem algum tipo de recomendação para o envio do material a ser tratado, ou algum tipo de preparo prévio, ou não, é só pegar a caixa mesmo e mandar? Legal. Então, Ana Paula, precisa embalar bem, tá? Os documentos, a gente viu que eles estão em caixas, elas têm que estar bem lacradas, porque você viu que eles vão entrar na câmara de radiação, então não pode ter risco da caixa abrir, tá? Então tem que ter essa preocupação de mandar sempre bem embalado e lacrado, tá? Outra questão também é se o material está molhado, como é o caso que a gente viu de acidente, né? Com água, enchente, é importante, por exemplo, o material estar seco antes de irradiar. Então, tem que providenciar que todo esse material ele esteja seco antes, porque o material molhado ele vai ter uma densidade maior, sabe? Então, isso vai implicar ali na dose.
na hora de você calcular a dose ideal. Então, é importante que todos os materiais eles estejam secos antes de irradiar. Outra questão também que é importante é você contratar empresas de logística especializada no transporte de objetos do patrimônio cultural, tá? Em objetos de obras de arte, porque eles vão ter todo esse cuidado na hora de fazer o deslocamento desses materiais da sua instituição, né, até a instalação do irradiador. Então, isso também é recomendado. E também aquela questão que a gente falou no início, de você sempre registrar, então, qual foi a dose, se o material foi tratado, e pensar nisso, né, e não permitir que esse material tratado ele seja recontaminado. Então, ter esse comprometimento e essa consciência de que também a radiação ela tem esse efeito cumulativo nos materiais. Maria Luísa, a gente está em meio, né, essa pandemia de Covid-19 aí, né, que se arrasta há mais de um ano, e muitos trabalhos, muitas áreas pararam, né, ou passaram para trabalhos remotos. Queria que você falasse um pouquinho como que a pandemia impactou, né, desde do seu trabalho pessoal, seu ofício, até o funcionamento mesmo da instituição, lá do IFEM, como ele vem funcionando nesse período, né, que imagino que ele deve necessitar de revisão regular de equipamentos, se parte da equipe está trabalhando presencialmente ou não. Queria que você falasse um pouquinho aí desse contexto aí que estamos vivendo. Tá certo, Ana Paula. Bom, eu trabalho na Universidade de São Paulo e a gente tem feito o trabalho remotamente, né? A gente tem feito isso em casa. Mas como eu também trabalho com acervos, então, esporadicamente a gente tem que ir lá, dar uma olhada para ver se está tudo em ordem, né? Nos acervos, porque eles agora, nesse momento de pandemia, eles ficam muito fechados, sabe? Então, a gente tem que realmente ter essa preocupação de ir com frequência olhar os acervos, apesar de trabalhar remotamente, né? Com os atendimentos. E até é uma preocupação, né? Porque a gente sabe que muitas instituições culturais, elas estão fechadas e a gente não sabe como é que a gente vai encontrar, né? Os acervos dessas instituições depois que passar essa pandemia. Então, é até interessante a gente ter esse conhecimento hoje sobre a possibilidade, né, do uso da ionização gama aí para o tratamento dos acervos. Agora, no IPEM, na instalação do irradiador, ele é um serviço essencial, então ele está funcionando normal. Então, todas as pessoas do irradiador, elas estão trabalhando normalmente, porque, principalmente nesse momento de pandemia, como eles trabalham com esterilização de produtos, então eles continuam esterilizando produtos médicos e farmacêuticos, essa questão aí das máscaras faciais, então eles têm atendido bastante a área de saúde, sabe? Tem feito parcerias aí com o Instituto Butantan, então eles estão trabalhando lá intensamente, e inclusive eles têm atendido também alguns acervos de instituições também documentais, tanto públicas quanto privadas, também têm feito esse tipo de atendimento, né? Porque a gente sabe que contaminação por insetos e fungos, eles continuam, né, dentro dos acervos. Então, o IPEM, ele está trabalhando normalmente nesse sentido, para atender. Bom, foi excelente que a gente está caminhando para o final do nosso bate-papo. Maria Luísa, foi uma aula aqui, foi muito bom. Não sei se você queria comentar alguma coisa antes de eu fazer a nossa última perguntinha. Se tiver algum aspecto que você acha importante que a gente não tenha abordado em relação à técnica e a sua relação, né, com a preservação de acervos. Você gostaria de comentar alguma coisa que deixamos de fora? Legal. Bom, eu queria agradecer muito vocês, o convite, e eu fico super feliz de poder falar da ionização gama, né, e da minha pesquisa também, e eu queria
também lembrar que o IPEM, ele tem essa linha de pesquisa, tá? Com o patrimônio cultural, e ele tem um programa de cientistas da restauração, tá? Que aí o objetivo é justamente chamar os profissionais, tá? Que trabalham nessa área aí de arquivos e de acervos em geral, para participarem. Então, o IPEM, ele está de portas abertas para receber quem tiver interesse em pesquisar mais sobre isso. Aí é só entrar em contato, né? Tem os contatos aí do IPEM e também, se precisar entrar em contato comigo, a gente vai deixar o meu contato aí também, né? Tá ótimo. Para finalizar, eu queria te pedir, né, para esse assunto que é novo para vários de nós, se você indicaria algum livro, algum podcast, algum vídeo ou algum material sobre esse assunto que a gente possa se aprofundar aí. Você indicaria alguma coisa? Tem uma indicação, eu acho que até o Arthur podia, acho que passar aí, tem uma indicação de um livro que foi editado pela Agência Internacional de Energia Atômica, tá? Ele está em inglês, mas são 2 livros, né? Como a gente vê aí. Mas, então, são livros que eles vão falar especificamente, sabe, de fundamentos da radiação ionizante e de como ela atua nesses materiais, né? Em obras de arte, em materiais de arquivos. Então, ele é um livro básico para a gente poder entender melhor, né, como é que essa tecnologia atua e com vários exemplos aí, estudos de caso, pelo mundo inteiro. Então, essa é uma indicação bem interessante para quem quiser conhecer mais. E aí, depois, eu também deixei aí para vocês algumas indicações de artigos. Então, um artigo que saiu no ano passado na Revista do Arquivo, daqui de São Paulo, que aí fala sobre a contribuição da tecnologia de ionização gama, né, nos acervos, aí de modo geral. Tá? E aí eu também deixo aí como indicação também a minha dissertação do mestrado, tá? Que aí também vai falar sobre a radiação ionizante e os filmes fotográficos e cinematográficos. E aí, além disso, também tem reportagens no YouTube, né, sobre, então, a aplicação específica aí em obras de arte. E aí é legal para vocês terem aí as imagens e a entrevista também do coordenador ali do irradiador, né, que é o Pablo Vasquez. E eu também produzo conteúdos digitais, tá, na rede, no perfil da Arquimed, que está aí o meu contato, né, e textos, né, sobre assuntos aí dessa área e também sobre a ionização gama. Então, são essas as minhas indicações. E quando vai sair a tese? A tese, ela está no início, né? Eu iniciei agora na pandemia, então tem esse desafio, né, da gente ter que fazer toda a pesquisa remotamente, e aí eu tenho feito muito pesquisa bibliográfica, né, mas eu já comecei já a fazer uns testes com a irradiação, como o irradiador está funcionando, então eu já comecei os testes, agora eu vou começar todas essas análises, então a gente pode aí ter mais resultados daqui, talvez 2 anos, vamos ver. Vamos aguardar, vamos aguardar. Legal. Maria Luísa, muitíssimo obrigada, muito obrigada mesmo, foi ótimo o nosso bate-papo aqui, obrigada por essas indicações, e é isso, vamos continuando a falar por aí, né? Eu que agradeço, Ana Paula, nossa, foi muito legal conversar com vocês, eu espero que tenha sido útil, Muito. e é isso, eu fico à disposição, tá? Porque precisar, qualquer dúvida, É isso. é só entrar em contato. Tá bom. Obrigada a todos que acompanharam a gente aqui. Boa tarde e até no próximo mês com o nosso próximo Preserva-me. É isso, obrigada.
Obrigada.